Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. World Wide Web. Halleluja, lycklig, här finns ingen stress. Här är min nya hemmaadress. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Edu, estou aqui com o Ramon. Fala aí, galera, mais uma sexta-feira na sua timeline. É, cara, chegou essa tão esperada, tão aguardada e amada sexta-feira, né, Ramon? Exatamente, cara, exatamente. E eu preciso parar de falar exatamente, a gente já falou sobre isso nos bastidores e toda hora eu fico repetindo isso, cara. Então vamos policiar, pessoal, eu prometo. Alguém no Twitter falou isso pra você, cara. Mas vamos dar aquele contexto pra galera, né, do que a gente vai falar hoje? Acho que faz sentido, né, cara? Faz o total sentido, cara. A gente vai falar hoje sobre um assunto que gera algumas polêmicas, talvez. Olha aí. Polêmicas assim, não no sentido de treta, né? Mas uns discordam, outros concordam, uns não entendem, outros entendem menos, outros entendem talvez um pouco. Então, a gente vai tentar falar um pouco sobre isso, este tema diferenciado hoje. Boa, muito bom. E você não falou o tema, né? Não falei, eu deixei aberto pra você. Você deixou o gancho, cara. Deixei o gancho pra você. Caralho, não peguei, foi mal. Então, Ramonzito, a gente vai falar sobre o modelo Spotify, cara. Esse modelo aí tão usado nas empresas, né? Aí vamos discutir se realmente é um modelo, se as pessoas só pegaram o blog post lá e começou a adotar e criou o nome aí do framework do Spotify, né, cara? É verdade. E principalmente se ainda faz sentido a gente discutir algumas coisas, né, desse modelo, né? Essa é a polêmica que a gente vai puxar nesse episódio. Logo depois do muralzinho, Edu. Olha aí. É isso mesmo. Chama. E olha só o que chegou, Ramon. Chegou o nosso muralzinho dos recadinhos de toda semana na sua timeline quentinha. Olha só que maravilha. O muralzinho, Ramon, é aquele lugar que a gente cola os post-its, as fotinhas, as coisas que a gente gosta, né? Exatamente. Vamos colar o primeiro post-it maravilhoso, então? O que você acha? Vamos, o post-it que faz um barulhinho quando a gente cola no mural, né, cara? Faz tim, 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 né? Exatamente. E o primeiro post-it que a gente vai colar é do nosso patrocinador, a Revelo, olha só. Olha aí. A Revelo que vem com uma plataforma que é diferenciada aí para contratação. Então, se você tá procurando o seu trampo, entra na plataforma dos caras lá, que eles têm um serviço diferenciado, você pode acompanhar, você tá no controle da situação ali, Edu. Então, se você tá procurando um trampo novo aí, entra lá na Revelo que os caras são, nota 10. Olha só, muito bom. Então, não perca essa chance, entre lá, revelo.com.br. E por último, mas não menos importante, tem os stickers devs aí, sempre com a gente, sempre do nosso lado. Essa galera que faz uns stickers maravilhosos aí sobre o mundo do desenvolvimento, pode entrar no site dos caras lá, tem de tudo, Edu, tem de tudo, mas tem também, sabe o quê? Tem cupom, olha só. Meu Deus do céu. Tem o cupomzinho ainda, 15%, Dev na Estrada, entra lá, faz sua comprinha, garante lá os seus stickers pra colar nos seus adesivos, no seu notebook e é isso aí. Muito bem. E agora a gente vai para aquilo que interessa, né, cara? Assim, para todos que estão ansiosos e ansiosas aqui, né? Que é o nosso episódio, certo? Exatamente. Então, partiu o episódio. Voltando aqui pro nosso episódio, Ramonzito. Então, cara, acho que a gente pode primeiro explicar pra galera que talvez não tenha conhecimento aí do que é o modelo Spotify, né? Na verdade, pra todo mundo ficar a par, não existe modelo Spotify, né, Ramon? Essa que é a verdade, né, cara? Vamos já quebrar essa porra aí, né? É verdade. O que existe é uma parada que os caras fizeram e aí publicaram um post e aí todo mundo começou a usar e a galera apelidou de modelo Spotify, né? Mas eles mesmos não criaram um modelo Spotify, né? É, cara, bizarro, né? Então, na verdade, lá, acho que foi lá em 2014, cara, os caras soltaram um post lá no blog de engenharia deles, né? E aí eles explicaram como que eles estavam se organizando lá nos times, né? E aí algumas coisas surgiram, eles colocaram umas nomenclaturas, né? No fluxo de trabalho que eles estavam fazendo, né? Então,
E aí, o lance é que isso virou modelo pra todo mundo, né, cara? E esse que é o grande rolê da parada aí, né, cara? Sim, sim. É importante também a gente tentar explicar um pouco que esse lance do modelo do Spotify, né? Como o Edu falou, ele foi um blog post que os caras fizeram, mas ele é um modelo que mas ele representa como que era a estrutura organizacional do Spotify na época, né? Uhum. Então, quando a gente fala de modelo Spotify, a gente não tá falando, sei lá, de um modelo de framework, de um modelo de tecnologia, não. Mas assim, de um modelo organizacional. Como é que os times lá se organizam e como que eles se relacionam entre si, né? Então, essa é um pouco da proposta que era quando eles fizeram a publicação. É sempre bom também a gente ressaltar, e eu acho que também essa é uma das coisas que a gente falou e que a galera às vezes perde um pouco, é que quando você, sei lá, cara, às vezes você tá na sua empresa aí, você fez alguma coisa bacana, e você, sei lá, fez um post, ou fez um vídeo, ou sei lá, mesmo a gente aqui, a gente gravou um episódio de um podcast, salvo algumas exceções, aquilo representa o estado atual, né, pra colocar dessa maneira, né? Não é um guia, não é um faça isso, não é um tutorial, não é nada disso. Então isso é um pouco do que é aquele post dos caras, né? É um retrato do que eles estavam fazendo naquele momento, né? E pensando aqui também, cara, na época eles soltaram esse post pra falar um pouquinho como que os times de engenharia deles estavam trabalhando, né? Então, e tem um vídeo explicando como que eles estavam se organizando, como que os times estavam compostos, como que era o processo de desenvolvimento deles, que tipo de cultura que eles estavam disseminando, como que eles resolviam dependência entre times, se os times eram multidisciplinares ou não, enfim, várias coisas, várias práticas que eles soltaram nesse post super famoso, né? E que hoje a gente pode discutir aqui como que foi, né, essa adoção pelo mercado e tudo mais, né? Mas assim, já adiantando aqui, cara, a minha opinião aqui, e colocando até um ponto que o próprio autor lá, acho que o cara chama Henrique com K, Henrique Kinberg, sei lá, Lindenberg, não sei pronunciar. Lindenberg. Heisenberg, né? Ele soltou um vídeo recente falando que não existe o modelo, né? Esse modelo não existe, esse modelo Spotify no Spotify, cara. Olha que bizarro, né? Você vê como que o mercado acaba adotando algumas coisas, meio que achando que tem que funcionar da mesma forma em todo lugar, né, cara? Isso é talvez uma primeira crítica que a gente pode fazer aqui, né? Sim. E cara, é engraçado que você vê que o mercado tem muito essa... Eu não sei, eu nem quero entrar nesse papo da gente querer copiar as paradas que os caras fazem lá, mas é engraçado como você vê a adoção pelo mercado de certas coisas que são ditas como verdade, e a galera começa a seguir uma parada assim tão by the book, de uma parada que nem book é, né, cara? Não tem nem book, né, do by the book, né? Não tem nem book. É impressionante, cara. Assim, não, mas tem que ter, porque se você for ver, tem que ter tal organização, tem que ter tal não sei o que. Você fala, cara, mas veja bem, isso não é uma metodologia, isso não é... Cara... Não é um estudo... Cara... Eu vou confessar que eu caí nessa trap aí, cara. It's a trap! Porque quando eu comecei a trabalhar nas empresas que falavam sobre isso, e aí, sabe o que é o pior? Porque as pessoas começam a adotar as práticas que o post, né, citava lá, e o vídeo também, né? E começa a defender e até falar, cara, não é assim que o modelo Spotify fala. Não é assim, né? E eu já caí nessa... Eu já caí nessa trap, cara. Por exemplo, Guild e Chapter, que a gente vai explicar já o que é, né? E eu ficava discutindo, não, cara, isso não tá sendo uma guilda, tá sendo uma chapter, né? E aí ficava, sabe, discutindo. Como se isso importasse de alguma maneira, assim, sabe, cara? Exatamente, cara, exatamente. Tem uma... Ah lá, de novo, exatamente. Tem uma coisa, cara, que acho que a gente pode entrar daqui a pouco um pouco nessa nomenclatura e tentar falar um pouco do que eles definiram. Tá vendo? A gente fica caindo nessa trap o tempo todo, cara. É quase inconsciente. no que eles nomearam lá nesse modelo. Mas tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, cara, que assim, você não... E isso serve, cara, para metodologias que a gente vem discutindo no mercado aí há muitos anos, como metodologias ágil, XP, Scrum, Kanban, até umas que a galera gera uma controvérsia aí, Lean, essas coisas. Não é você simplesmente pegar alguma coisa que você considera um modelo e aplicar, né? Você tem que olhar, e quando eu olho para esse blog post, para as coisas que eles colocaram, cara, tem muita coisa bacana, assim, você pode aprender muita coisa com a forma com que outras empresas trabalham, mas você nunca pode esquecer, cara, que a realidade da outra empresa não é a realidade da empresa onde você tá, cara, seja ela qual for, entendeu? Ela pode ser muito melhor, pode ser muito pior, pode ser igual, não é nem essa a discussão, né?
cada empresa tem uma realidade. Então você tem que olhar para aquilo e ver, poxa, que legal, gostei disso aqui. Acho que algumas coisas fazem sentido e tem que tentar trazer isso e adaptar isso de uma maneira agradável, sabe? Para o seu contexto, para sua realidade. E a gente tende muito a falar assim, exatamente nessa trap que a gente tá falando agora, né, cara? Não, mas a tribe, isso não é uma tribe, cara. Tem que definir a tribe aqui, porque senão, sabe, não vai dar certo. Não, cara, a gente tem que pegar essa proposta de organização, qualquer outras coisas, tem que olhar e voltar pra dentro, olhar pro nosso contexto e ver, isso aqui faz sentido pra mim, nesse contexto aqui? Pô, um squad composto dessa maneira aqui, dentro da realidade que a gente tem, dentro dos produtos que a gente tem, isso faz sentido pra mim? Ah, não, faz sentido. Pô, legal, usa, cara, não tem problema nenhum também se usar, sabe? Ah, não, cara, não faz sentido pra mim, eu acho que, sei lá, vou inventar qualquer coisa. Ah, não, cara, acho que um squad não tem que ser multidisciplinar, tem que ter, no meu contexto aqui, tem que ter, sei lá, determinada especialidade, tem um papel que fica fora, cara, beleza, tá ok, sabe? A gente não precisa ficar preso. A gente tem umas amarras em tecnologia, né, cara, que a gente fica muito preso a como faz, ou como tem que organizar, ou como as coisas precisam ser, e às vezes a gente esquece de olhar pra dentro e falar assim, pô, mas isso é útil no meu contexto, né, cara? Porque às vezes você vai gerar mais dor de cabeça do que resolver problema, né? Sim, com certeza, cara. E uma outra coisa também, né, que eu acho que vale a gente salientar aqui, recentemente, esse próprio Henrique que a gente falou, ele soltou um vídeo, né, criticando o próprio modelo, né, e como que o mercado acabou adotando, assim, né. Quando eles descreveram lá o blog post, mesmo na época, o próprio Henrique fala que não estava descrevendo muito bem e nem era 100% daquelas práticas que ele colocou lá, sabe. Algumas coisas eles iam tentar fazer também, e é o que eles estavam tentando mudar, assim. Então, pra você ver como que a gente vai adotando as coisas sem ter uma clareza do que a gente tá adotando, né. Mas acho que, dado esse cenário, assim, né, essa crítica que a gente já fez aqui, acho que era legal explicar algumas coisas que o mercado acabou adotando, que veio um pouco dessa fonte, né, desse blog post, aí, que acabou virando modelo, né, que eu acho que vale a gente discutir aqui, né, cara. Então, uma das primeiras coisas que eu sempre ouvi falar é o lance dos times multidisciplinares, né. Então, o squad, né, é o famoso squad aí, né, quando você ouve aí, né, por aí, é isso, na verdade, né. Então, uma coisa que acho que vale a gente voltar aqui é que o squad nada mais é do que um time, né, cara? Então, assim... Exatamente. Então, quando as pessoas falam, não, o squad aqui, a gente vai ter que criar vários squads aqui e tal, cara, é time, sabe? É um time multidisciplinar, né? Então, e vale muito salientar que, se a gente for pensar, os princípios de agilidade já traziam essa proposta de ter times que contêm, assim, papéis diferentes, né? Nada de novo que o Spotify estava trazendo aqui, né? Na verdade, eles só deram uma nomenclatura para um time, um tipo de time que eles tinham lá, né? Sim, sim. E assim, se você... Cara, você falou muito bem, assim, o ágil já traz essa parada, né? Mas tem um dos... Nossa, eu ia falar mantras, cara, olha, eu tô ruim com as palavras hoje, hein? Mas um dos valores que a gente tem no ágil e que eu acho que isso é o que a gente pode tomar como base é a autonomia. Então... O squad, o time, eu acho que isso, ele como uma unidade, ele precisa ter uma autonomia, né? Para que aquele grupo de pessoas, aí você pode chamar do jeito que você quiser, ele tem uma determinada autonomia, pô, você tem que estruturar ele da menor maneira possível. Cara, de repente, tirar impedimentos com outros times ou evoluir a comunicação, a interface com outras pessoas que permitam com que aquele time responda de maneira mais rápida, conforme com que a gente precisa. E ele, enquanto unidade autônoma, que tem as suas responsabilidades lá e cuida de uma parte, ou sei lá, de um projeto ou de um produto específico, dependendo do tamanho do seu negócio aí, ou do seu contexto, cara, quando você organiza e agrupa as pessoas assim, você tem capacidade de evoluir pontos específicos, sabe? Você tem uma equipe focada pra, sei lá, quando a gente fala de empresas muito grandes, né? Você tem um squad, aí você tem um squad focado em, sei lá, em determinada grupo de funcionalidades ali. E de repente, cara, você quer dar um boost ali, você quer evoluir aquele processo, ou sei lá, tem muita coisa ali que você quer fazer crescer e de repente várias mudanças ali e uma evolução adequada ali faça mais sentido para o negócio do que em outras. Cara, você então escala esse time, aumenta esse número de pessoas, dá mais autonomia para eles, sabe? Dá um foco aqui. Eu acho que essa organização permite um pouco disso e é muito do que o Ágil já vinha falando há muito tempo, né, cara? Que cara, autonomia, pessoas, papéis, sabe? Então, você vê que tudo é um mix sensations.
Cara, exatamente, velho. Agora eu falei exatamente. Assim, ó, uma outra coisa que eu acho que vem lá das práticas que eles tinham lá no modelo famoso aí, né, do modelo Spotify, era o lance dos times, eles atacarem partes diferentes do produto, né? Por exemplo, né, eles têm ou tinham, hoje eu realmente confesso que eu não tô por dentro de como que funciona a cultura lá, mas na época no post eles escreviam um pouco de como que eles estavam dividindo os times para poder fazer releases pequenas, né? E eu não sei se você já ouviu isso em algum lugar, assim, sabe, cara? Small releases, né? Releases parciais, mas isso vem de um modelo de 20 anos atrás da agilidade chamado Extreme Programming, cara. Olha só. Olha só, tá vendo, cara? Que coisa inovadora, né? Nada de novo sobre o sol, Edu. Então. Enfim, eu acho que o ponto é que nesses casos da divisão dos times, eu acho que também vem um pouco dessa mentalidade de você ter essas squads ali, né, focadas em tocar algumas partes do produto e conseguir fazer descobertas específicas ali, né, não ter um time gigante fazendo um monte de coisa, assim, né. Isso mesmo, cara. Até porque, imagina só, você, sei lá, eu vou só usar o Spotify como exemplo, porque é o caso que a gente tá falando do modelo em específico, né, mas a gente tende a achar, cara, que é só um playerzinho aqui que eu vou abrir e vou tocar uma música, cara. Uhum. Mas é muita coisa envolvida ali, cara. É muita coisa envolvida ali, muita integração com muita coisa, muito serviço. E assim, se você quiser, cara, soltar rápido e não ficar preso a, sei lá, não tratar aquilo como um monolito gigante, não ter o famoso do dia do deploy, sabe? Essas coisas, cara, você tem que partir pra soluções, assim, meio como essa, né? Porque, cara, imagina você, sei lá, pra tu tomar conta do software inteiro, você ia ter que, sei lá, um time de, nem consigo contar quantas pessoas, não tenho ideia de qual é o tamanho desse produto, mas imagina você gerenciar todas essas pessoas trabalhando no mesmo software, com, sei lá, cara, com um board gigantesco, 1 milhão de tickets, com um monte de coisa lá, tudo misturado, cada um fazendo uma coisa, cada aí depois muda e faz não sei o quê. Uma loucura gerenciar isso aí, cara. Então, faz sentido você segmentar e agrupar as pessoas para atingir determinados objetivos e, cara, começar a segregar essa aplicação para que essa aplicação consiga evoluir, cara, de forma saudável, sabe? Então, pô, cara, tu fez uma descoberta, soltou uma feature, fez uma funcionalidade lá, cara, solta em produção. Eu sei que esse pequeno time aqui que cuida dessa pequena parte, cara, tem essa autonomia e tá tudo bem, tá tudo certo, e aí você consegue escalar e atingir os objetivos de negócio muito mais fácil, assim, e com muito menos atrito, né, cara, do que você ter, sei lá, 200, 300 pessoas trabalhando no mesmo software e, cara, eu nem consigo imaginar, cara. Deve ser muita loucura isso, assim. Então, dentro dessa especificação toda, né, dessa conversa toda, acho que uma outra coisa que a gente vê a galera falando são os alinhamentos entre esses demais times, né? Porque na época que eles soltaram esse post, tinham mais de 1.200 pessoas já lá no Spotify, né? Então, isso lá em 2014. Então, cara, é muita gente já, né? Então, nesse modelo, como eles trabalhariam a parte de as informações fluírem entre esses times, como fazer isso acontecer, né? E aí eles têm algumas coisas que eles praticavam, que uma delas era os chapters, né? Imagina o seguinte, né? Você tem times que tem pessoas com disciplinas, né, de times com pessoas de disciplinas diferentes. Então, você tem lá a pessoa back-end, front-end, enfim, designer. E aí, dentro desse time, algumas coisas você precisa começar a adotar como um padrão, assim, né? Então, como discutir esses padrões, como discutir inovações, ajustes, melhorias, né? E aí, uma das coisas que eles criaram lá é alguns encontros com essas pessoas de áreas específicas. Então, é isso que eles chamam de chapters lá, né? Chamavam, né? Não sei, hoje não mais, né? E uma outra coisa é a terminologia que eles usavam lá, que eram as guildas, né? Guild lá, né? Na verdade, em inglês aí e tal. Pasquale aqui, né? Não. Aí... E aí, essas guildas, na verdade, elas representam alguns assuntos específicos em que pessoas de especialidades diferentes podem trabalhar e discutir nesse assunto juntas, assim, né? Então, as guildas não necessariamente eram exclusivas não são, né, na verdade, nessa prática que a maioria das empresas tem adotado aí, não são necessariamente pessoas da mesma especialidade e, às vezes, nem assuntos específicos, né? E aí, cara, era essa treta que eu tinha, ainda tenho, porque, por exemplo, lá no Get Ninjas a gente chama de guilda front-end, só que
que, no fim das contas, só a galera de front-end aparece, assim, agora tem uma outra pessoa de outra área aparecendo e tal, mas no começo só pessoas de front-end iam. Na verdade, então era mais um chapter do que uma guilda, assim. E eu ficava pirando nesses nomes, assim, cara, sabe? Não, mas isso aqui é chapter, isso aqui não é guilda, sabe? Não, mas você sabe uma coisa que eu acho curiosa, assim? Eu acho que independente de existir o modelo Spotify em si, e existir ou não, eu acho que a nomenclatura, ela é importante, cara. Ela é importante. Mesmo que a gente falou sobre isso, né? Falar assim, puta, não, mas o modelo fala que é chapter, que não é guilda, que sei lá, qualquer coisa. Uma das coisas que eu vejo como benefícios que essa proposta que eles fizeram traz, cara, é você dar nome pras coisas. Eu acho isso importante, cara. Não só por uma questão estética, por uma questão bacana, mas, cara, nós somos criaturas humanas, sabe? E a gente tem um senso de pertencimento, de alguma maneira, cara. E quanto mais você conseguir cultivar isso, você mais consegue agrupar pessoas em prol de algum objetivo, sabe? Então, eu sou muito a favor dessa nomenclatura, cara. Assim, eu acho que a gente não tem que não chamar, ou tem que ficar evitando, não sei o quê. E cara, se quiser continuar usando guilda, porque você acha mais da hora usando guilda aí, sei lá, na Get Ninjas, cara, foda-se, entendeu? O problema não é dar nome ou não dar nome, né? É a gente ficar justamente apegado a essas... Ah, não, mas veja bem, tal, porque alguém definiu o nome e tal, mas eu realmente acho que o nome, ele tem que existir, sabe? Tem que dar nome. Se você quiser chamar de capítulo, sei lá, sumário, sinopse, sei lá, cara, eu nem sei onde eu fui agora. Quiser chamar de grupinho, timezinho, quiser chamar de team, quiser chamar de, sei lá, CT, velho, sei lá, cara, qualquer coisa. Eu acho que é importante, sabe? Traz um senso de caramba, tem alguma coisa aqui, sabe? Eu faço parte dessa alguma coisa e, pô, vamos tentar construir essa alguma coisa de uma maneira legal, sabe? Então, o nome, eu acho que quando ele, como eu falei, um dos benefícios que foi proposto, que eu acho muito legal, é realmente dar esses nomes pras coisas, sabe? Eu acho que isso é bacana. Pois é, cara. Quiser chamar de qualquer coisa, chama e não tem problema com isso, né? Não vai estar errado, essa que é a questão, né? Não vai estar errado. Você não vai estar errado, esse é o ponto. Então, tudo bem, né? Mas fazendo uma virada de assunto aqui, Ramon, tem uma outra coisa que acho que muita gente acabou adotando, e aí acho que entra o nosso ponto de crítica aqui, né, do começo do programa, é que as pessoas às vezes adotaram essas práticas aí, né, essas formas de se organizar e esqueceram dos valores e princípios que a galera também colocou nesse post, assim, né. E aí você vendo, tem até um infográfico que eles fizeram muito bacana na época, que colocava algumas coisas já como princípios que eu acho que a gente pode voltar aqui e revisitar, mas, por exemplo, né, e aí entra a polêmica, né, eles colocavam dentro desse infográfico, assim, Agile é maior do que Scrum. Princípios são maiores que práticas, né, então, pra você ver como que esses são os valores, né, de autonomia dos times, né, e inclusive, cara, eles nem tinham a figura do Scrum Master, né, então, eles tinham mais o Agile Coach dentro transitando nesses squads, assim, na figura da Agile Coach, né, fazendo esse tipo de trabalho, e ainda mais, cara, eles colocaram nesse infográfico, assim, um desenho, assim, de opcional em cima de algumas práticas, por exemplo, Planning Meeting, né, que é a reunião de planejamento de sprint, velocidade, estimativa, burn down chart. Então, assim, algumas práticas que às vezes vêm dessas metodologias, eles estavam já falando que era opcional pros times. Se quiser fazer, faz. Se não quiser, não tem problema também. E um último aqui ponto desse infográfico também é, tipo, quebre as regras. As regras são boas pra começar, mas quando você não precisar mais delas, quebre elas, assim, sabe? Então, e olha que tipo de discussão, né? Muito mais enriquecedora que talvez se dividir em squad e ter guilda ou ter chapter, né? Sim, cara, sim. Acho que é como você criar uma... Porque também, cara, assim, esses modelos, e quando a gente fala, talvez a gente corra o risco de ser muito... A gente, quando eu falo a gente, é assim, a gente, tecnologia como um todo, né? A gente sempre acaba correndo o risco de ser muito superficial quando a gente fala sobre esses assuntos, né? Então, quando a gente fala de autonomia, e dependendo de como a gente fala sobre autonomia, dá a entender que você pega um grupo de pessoas e fala assim, aqui estão, sei lá, vou pegar um exemplo aqui, de 5 a 8 pessoas, aí você pega essas pessoas, bota dentro de uma sala lá e, cara, beleza, tipo, vai filhão, tá ligado? E não vai ter, tipo, não vai existir nenhuma gestão sobre isso, sobre o que estão fazendo, eles decidem tudo, como faz, quando na verdade, eu acho que não é esse o intuito, sabe? A gente, às vezes, como eu falei, a gente às vezes acaba sendo um tanto quanto superficial quando a gente fala sobre esses assuntos, não, cara,
cara, precisa existir, sabe? Os papéis, eles precisam existir, né? E a gente já falou isso em outros episódios, e eu volto a reiterar aqui, papéis não são cargos, né? Não é a hierarquia, não precisa ter uma forte hierarquia vertical, nem nada disso, cara. Você precisa ter alguns papéis ali que vão ser responsáveis por algumas coisas que precisam ser feitas, cara. Algumas funções que precisam ser exercidas dentro daquele time. E é assim que você constrói uma cultura, sabe? Você tendo os papéis bem definidos, sejam eles quais forem, quais aqueles que fizerem sentido para aquele seu contexto, e aí deixar as pessoas se comunicarem, sabe? E criar uma cultura de comunicação, de organização dentro, mas sempre tendo em mente aquilo que você falou, né, Edu? Quais são os valores, né, cara? Qual que é o propósito disso que eu tô fazendo? Mais do que qualquer metodologia, cara. E seja ela qual for, modelo Spotify, Crunch, XP, qualquer coisa, né? Pegar isso, será que isso faz sentido pra mim, assim? E tentar adaptar isso ao seu meio, né? Senão a gente fica muito nessa discussão também, né? Como você falou, assim, né? A gente fica mais na prática do que nos princípios, quando a gente tem que olhar os princípios, né, cara? Porque os princípios são o nosso norte e vão dizer, de repente, quais práticas a gente precisa ter, manter ou mudar, ou decidir, ou experimentar outra, ou sabe? Então, isso é importante também, né, cara? Sim, sim. E aí que eu acho que vale a gente voltar aqui, né, no outro ponto, que é sobre confiança mais do que controle, né? E aí uma das coisas que eles colocam até na discussão é que para você você escalar a agilidade nos times, na empresa, você precisa ter confiança. E de novo, acho que é um dos pilares que a gente sempre tem batido aqui no Dev na Estrada. Eu sempre tenho falado isso também com a galera que eu trabalho. Sobre confiança, né, cara? Então, as pessoas, elas são muito mais importantes do que qualquer outro tipo de coisa, principalmente maior do que modelos, né, cara? Acho que o senso de comunidade muito mais do que estrutura bem definida, que é uma das coisas que tá no infográfico deles também, né? Mais comunidade do que estrutura, na verdade, assim, né? Então, confiança é a base de tudo isso, cara. Então, você pode chamar de qualquer coisa o modelo, mas qualquer nome é cerimônia, qualquer tipo de prática você pode fazer, mas se não houver confiança, não adianta nada, né, cara? Sim, cara, se você... Eu sempre faço a pergunta, né? Pô, se você não confia numa pessoa que trabalha com você ao ponto de você ter que controlar ela de N maneiras pra que ela possa fazer seu trabalho, sabe? Por que essa pessoa tá trabalhando com você, sabe? Exato, cara. Pra mim é muito, muito nessa linha, cara. Outra discussão também, que eu acho que dá pra gente trazer aqui, cara, é que assim, dentro desse modelo lá, aí pegando, a gente vai colocar o link do vídeo que das pessoas que trabalham ainda lá no Spotify, se eu não me engano, o nome dele acho que é Marcin, alguma coisa assim. E a gente vai colocar aqui o link do vídeo. Ele comenta lá várias coisas que vão contra essa lógica de adotar os nomes sem muito sentido, né? E, por exemplo, ele comenta no vídeo que a única razão para ter esses nomes aí de tribos, chapters, era porque ninguém usava. Então, eles queriam meio que se diferenciar, sabe? Com o nome. Então, e aí ele é bem categórico. Se você estiver usando isso na sua empresa, você tá errado. Então, ou você não entendeu, entendeu? E aí, é soco no estômago, né, cara? Porque muita gente tava viciada nisso, né, cara? Tava meio que, cara, é o futuro, modelo Spotify agora, mano, é isso, sabe? Cara, a gente tem muito dessa, né, cara? Mas assim, eu acho que outro ponto bastante importante que esse modelo, essas coisas que eles publicaram, mais do que isso, eu acho que ele conseguiu traduzir de uma forma organizada muitas das informações e muitas coisas que a gente sempre veio discutindo assim no mundo ágil e com diversas metodologias. Então eles conseguiram de alguma maneira traduzir isso para que as pessoas entendam de uma maneira mais fácil, sabe? Então eu acho que talvez essa tenha sido a diferença, sabe? Porque embora não seja isso, muita gente usa isso como uma receita de bolo, né? Então, cara, pra que eu preciso saber e entender, sabe, todos os princípios, os valores que tem no XP, nas outras metodologias? Não preciso, cara, eu tenho aqui, a receita tá aqui, ó, tem squad, tem tribe, tem não sei o que, então talvez esse seja o erro ao qual a gente incorre às vezes, né, de procurar sempre uma resposta mais fácil, alguma coisa já mais mastigada do que, cara, tentar de fato entender o contexto e ver o que a gente pode fazer e como a gente pode evoluir e aplicar isso aqui e beleza, sabe? Mas eu acho que foi bom, eu acho que foi bom principalmente porque isso tudo, acho que possibilitou discussões como essa que a gente tá tendo aqui agora, né? Com certeza, cara, com certeza. Acho que esse é o pilar da melhoria contínua, né, cara? A gente fala muito de agilidade, né? Mas as coisas, elas precisam melhorar, né? Com o passar do tempo, assim, né? Então, eu acho que essas discussões, principalmente que o Spotify na época tentou colocar pras pessoas, assim, né? O que eles estavam fazendo, na verdade era pra até compartilhar os valores e práticas que eles estavam fazendo lá e tentar ver se as pessoas estavam fazendo de outras formas, né? Então, eu
acho que o aprendizado é essencial nesse caso, assim, né? Não adianta adotar. E aí vale isso, cara. Vamos trocar modelo Spotify para metodologias ágeis, cara. Eu acho que isso é uma crítica que a gente tem que começar a fazer, principalmente nas startups, nas empresas que estão passando por esse momento de transformação digital e tal, né? Começar a refletir se realmente faz sentido a gente adotar metodologias e ser 100% seguir aquelas práticas como se aquilo fosse salvar a gente de outros problemas que são mais relacionados à confiança, à segurança psicológica nos times, sabe? A valores mesmo e propósito bem definidos, assim, né? Acho que mais do que a adoção dessas metodologias, é preciso realmente fazer uma restauração da cultura das empresas, né, cara? Então, por mais que pareça um discurso meio clichê esse, tem muita empresa ainda partindo pra adoção do Scrum, do Kanban, e esquecendo que tem valores que essas metodologias também falam, que são mais importantes que as próprias práticas que elas determinam, né, cara? Nossa, cara, você falou... Nossa, você falou tudo, cara. Você falou tudo. Tem muita empresa que adota o ágil porque quer ser ágil, no sentido mais cru da palavra. Quando esquece completamente quais são os valores da agilidade, né, cara? Pessoas acima de processos. Você, cara, iterar, você mexer na cultura, você mexer onde dói, você colocar as falhas ou colocar aquilo que tá ruim em evidência para que isso possa melhorar, sabe? No próximo ciclo, na próxima interação. E isso as pessoas esquecem, né, cara? Assim, fica muito essa discussão de, não, vamos usar metodologias e tal, não sei o quê. Mas eu vejo muitas empresas também caminhando até na contramão disso, sabe, cara? Não, porque a gente usa ágil e não sei o que lá, e quer implementar políticas de controle e às vezes existem pessoas em determinados papéis que são importantes para a empresa que não compartilham desses mesmos valores, sabe? Não acreditam naquilo, e isso acaba minando, e aí depois o discurso que você escuta é, tá vendo? Mas a gente botou ágil aqui e não funcionou, a gente fez não sei o que aqui e não funciona, tá vendo? Isso daí é balela, isso daí é não sei o que, isso aí é só, sabe? Isso é pra outra empresa que não a minha, sabe? Porque a gente esquece realmente dos valores, cara, do fundamento que são, cara, as pessoas, cara, você falou uma coisa importantíssima aí sobre a segurança psicológica das pessoas, sabe? Você criar um ambiente para que as pessoas se sintam seguras, cara. Seguras em que sentido? Seguras no sentido de serem elas mesmas, seguras no sentido de ter a liberdade e poder participar ativamente das discussões, sabe? De poder arriscar, segurança de poder errar, porque todo mundo erra, cara. Ninguém é perfeito, sabe? Então, isso é importante. Então, mais do que qualquer metodologia, modelo Spotify, Squad, Tribe, XP, Lean, Kanban, Super Lean, E-Lean, sei lá, tantas coisas que tem aí agora. Mais do que isso, cara, vamos olhar pra dentro, sabe? Vamos olhar pras pessoas, vamos olhar pra aquela galera que tá com a gente e quer fazer a coisa acontecer, sabe? Vamos cuidar delas. E como que a gente cria um ambiente em que essas pessoas possam desenvolver o melhor do potencial delas. E isso muita empresa esquece, cara. E aí a coisa não funciona, a coisa fica patinando, e aí sempre tem a desculpa do, tá vendo? Mas aqui, ó, a gente separou um squad aqui, igual como o Spotify deu, e não funciona nada, sabe? Alguma coisa assim. Parem com isso, pelo amor de Deus, não aguento mais. Cara, exato. Já deu, né? Já deu. E acho que uma outra reflexão que dá pra gente puxar aqui também, Ramonzito, que as coisas que eles estão fazendo lá agora, e aí eu queria mandar um beijaço aqui pro Renato Cagliari, cara, um brotherzaço meu aqui que trabalhou comigo um bom tempo já, em 2 oportunidades. Ele fez um estudo sobre esse vídeo que esse Marcin fez numa conferência chamada Agile Rock Conference, e ele discutiu o que eles estão fazendo lá no Spotify, coisas novas, assim, né? Já não, talvez eles nem pratiquem mais esse mesmo modelo que hoje tanta gente está aplicando ainda, né, nas empresas, né? E aí as coisas que eles têm falado muito é sobre valores, né? Então, por exemplo, transparência, né? Lá eles colocam um balanço, os resultados financeiros, chamadas com investidores, disponível para toda empresa. Eles compartilham com todos os liderados e líderes, assim. Então é um negócio transparente, né? Então é um dos valores dos caras lá, né? Aí outras coisas, por exemplo, colaboração, sabe? Eles fazem uma stand-up lá, tipo uma daily da tribo, né? A gente esqueceu de falar isso também, né? Que tem um conceito de tribo, né? Uma tribo, ela tem squads, né? Então você tem um time e você tem um conjunto de times, né? Essa que é a realidade, assim. Então, nessa tribo eles têm um determinado... tem alguns
alguns objetivos em comum e a temática é a mesma dessa tribo, né? Então esses times atacam partes diferentes daquela temática, né? E aí eles fazem esse stand-up de tribos lá, e aí alguns representantes de cada squad participam, né? Então eles fazem, cada trimestre eles sentam e revê as ideias, as prioridades, eles usam o lance do OKR, que também, o OKR também vale só um papo sobre isso também, aí mais pra frente, né? E eles também usam muito como esses modelos para tentar definir um propósito e a colaboração entre o time, né? Do que a gente vai fazer juntos aqui, né? Então, esse é outro valor, né? Uma outra coisa também que a gente já falou aqui, já discutiu isso num podcast, eu nem sei se a gente falou exatamente sobre isso num tema, acho que nunca fez um episódio só sobre segurança psicológica, né? Mas lá, tá lá também dentro dos princípios que eles estão adotando lá, né? Então, mostrar respeito, sabe? Assumir boa intenção, sabe? Se importar com as outras pessoas, ouvir sem julgamento. Essas coisas fazem parte da construção dos valores muito mais, né, cara? Muito mais do que práticas, né? Então, eu acho que isso é bem bacana, assim, né? Cara, e... Só pra dar uma cutucada na galera aí, o valor da empresa não é aquilo que tá escrito naquele quadrinho bonito que tem hora que você entra, sabe? Não é aquilo. Sim, sim. É muito mais do que aquilo, sabe? É como você tá no dia a dia ali com aquelas pessoas, como essas pessoas estão engajadas em, sabe, em resolver as coisas e evoluir as coisas, e como essas pessoas principalmente se relacionam entre elas, cara. Então, cara, não é missão, visão e valores como se tinha antigamente, lembra? Uhum. Não é só aquele quadrinho bonito que tem lá dizendo que a gente gosta, a gente se ama, o mundo é lindo e todo mundo se abraça, cara, não é? Então, aí, esse é o principal ponto, né, dos valores, né, de você realmente, isso ser prática do dia a dia, e se não for, sentar e refletir sobre isso, né, tipo, rever, né, então, sei lá, cara, acho que esse é o lance todo, assim, né, que a gente precisa evidenciar mais, assim, né. Então, uma outra coisa, só pra gente... Outra prática lá que eles têm feito, que eu acho bem legal, que é o lance de colunas de erros, assim. Tipo um quadro de erros que eles cometeram e tal. E aí o lance é que você coloca lá no board, lá, ou num quadro, uns erros pequenos, assim, né, que as pessoas lembram que aconteceram, assim, e eles falam sobre isso, tipo, toda sexta-feira, e aí eles falam e limpam a coluna, sabe, e não é nem pra comemoração, sabe, é mais pra lembrar que a gente, o que a gente pode ter feito pra não ter acontecido aquilo, de novo, né, cara, olha só, é uma prática que evidencia o princípio de melhoria contínua. Não é nada muito novo, né, cara? Assim, nada recente aí debaixo do sol aí, né? Mas é uma prática legal de adotar, né, cara? Como exemplo, né? Então, enfim, eu acho que esse que é o ponto todo que eu acho que falta a gente começar a bater mais do que só ficar pirando em eu preciso estar certificado nessa metodologia porque aí eu vou começar a praticar agilidade, né? Eu já ouvi muito isso, cara. Cara, a gente não é ágil aqui porque não tem ninguém certificado na empresa. Então, ai, meu Deus, cara. Então, cara, tá errado isso aí, né? Tá tão errado, cara. Em tantos níveis, cara. Então. Pois é. Em tantos níveis, cara. Mas, enfim, Ramon, acho que é isso, cara. Você tem mais algum comentário aí pra falar sobre esse assunto? Cara, acho que não. Eu acho que assim, se a gente quiser... Na verdade, eu acho que eu tenho, sim. Acho que não, acho que tenho. Tô bem indeciso hoje. Sexta-feira, cara. Talvez a grande lição que o modelo Spotify, e se a gente quiser seguir o modelo Spotify, talvez o que a gente tenha que fazer seja olhar mais, não pros squads, não pras tribes, não pras guildas, nem pra nada disso, mas talvez o modelo Spotify seja, vamos talvez olhar pra aquilo que as pessoas não gostam de olhar, sabe? Pra onde que o que a gente tá errando, sabe? Vamos tentar olhar pras pessoas, vamos tentar, sabe, evitar não, mas aprender com os erros pra que a gente não fique repetindo sempre os mesmos erros, sabe? Vamos experimentar, vamos fazer coisas novas, vamos olhar, cara, e vamos divulgar isso pras pessoas. Então, talvez esse seja o modelo Spotify que a gente tenha que seguir de fato, sabe? Mais do que só squads, tribos e qualquer outras coisas. Olhar pra dentro e falar assim, poxa, no meu contexto aqui, como que a gente pode evoluir, sabe? Esse exemplo que você deu da coluna de erros, eu achei fantástico, cara, porque não é pra saber quem foi que cometeu aquele erro, é pra saber, poxa, aconteceu um erro e as pessoas erram, entendam isso, saibam disso, todas as pessoas erram, e cara, beleza, como que a gente pode, sabe, prevenir que isso aconteça, sabe, entender melhor, ou sei lá, será que a gente pode desenvolver alguma coisa, ou pode evoluir em algum sentido pra evitar que esse erro aconteça, sabe? Então eu acho que talvez esse seja o modelo Spotify que a gente deva seguir, sabe? Olhar pra
dentro e tentar evoluir, tentar sempre crescer, cara. Assim, eu só vou fazer uma ressalva sobre isso, porque esse discurso final parece que eu tô dizendo que o Spotify é uma empresa perfeita, onde tudo é maravilhoso e as pessoas são todas maravilhosas, e não é nada disso, assim, eu tenho certeza, assim, toda empresa tem problema, toda empresa tem suas complicações, seus desafios do dia a dia ali, acho que não é isso, mas eu acho que no fim do dia o que faz diferença é como que você tenta lidar com essas situações. Mais do que... Até fazendo um link com o episódio passado, Edu, olha só. Nossa, olha aí, hein? Mais do que encontrar culpados, sabe? Encontrar soluções e tentar resolver os problemas e da maneira mais suave e tranquila possível dentro daquilo que você tem, sabe? Então, acho que é isso, Edu. Essas são as minhas considerações finais. Boa, muito bom, cara. É exatamente isso, né, cara? E você tava falando de evoluir várias vezes e eu lembrei da música do Kevin O'Chris, cara. Evoluiu! Aí pode ser uma boa pra gente finalizar esse episódio aí com essa cesta aí de... Acabou de ouvir o episódio, já começa a cestar aí na sua empresa, fora dela. É isso, né, Ramon? É isso aí. Como é que é o nome do cara aí? Kevin O'Chris. Kevin O'Chris. Ô, Léo, solta o Kevin O'Chris pra nós aí, então. Evoluiu! Ritmo agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai brisa na vibe do Kevin O'Chris, no tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin O'Chris, no tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. A veridosa ela vem jogando, abre, fecha, clicadinho, passa em mim sensualizando, eu dou aquela saladinha. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.